Porém, uma boa tarde para você. E nos apresente aí quem vem por aí. Quem é o convidado do nosso Tá na Mesa de hoje, Ney? Grande abraço a todos ligados com a gente aqui na nossa programação. Estamos ao vivo pela Rádio Ibirubá, também lá na EPU TV, página do Facebook. O pessoal pode compartilhar. Olha, o assunto é muito legal, gente. Com um especialista, né? Ele que tem um desenvolvimento mental, principalmente para atletas em todo o mundo. E essa semana a gente inclusive colocou no ar aí um áudio que tinha, e esse áudio ele vinha do Gleison Bremer, né, mais conhecido como Bremer, que é zagueiro da Juventus e também da seleção brasileira. Ele não somente se destacou pelo desempenho em campo, mas também pela força mental que o levou a superar adversidades e conquistar uma carreira de sucesso internacional. Inclusive o Bremer lançou o livro Zagueiro de Aço, que na realidade tem justamente a parceria e o trabalho também do Thiago Linhares, que é o nosso entrevistado de hoje, e queremos aqui agradecer e fazer a apresentação dele, que é escritor, é master coach e um dos maiores então especialistas em desenvolvimento mental para atletas em todo o mundo. Thiago, muito obrigado por nos atender. Eu sei que certamente está na correria, né? E se está na correria, não que seja atleta aí, talvez não, mas de bastante trabalho certamente. Mas Thiago, te agradecemos, um grande abraço, como vai o amigo? Boa tarde. Boa tarde, Onei. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ibirubá e do Rio Grande do Sul. Prazer imenso estar com vocês. E a gente está na correria mesmo, a gente está indo para São Paulo. Eu sou de Curitiba e a gente está indo buscar aí os nossos livros na gráfica, já distribuí algumas livrarias. E é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre a biografia do Bremer, o devocional Bom Dia Campeão, um pouquinho da parte mental e falar um pouquinho dos períodos cristãos aí para os ouvintes nesse momento. Tá certo. Thiago, eu sei que tem mais detalhes aí na sua apresentação, mas fique à vontade para se apresentar para o nosso público aí, Thiago. Legal. Onei, Carlos, hoje eu sou treinador mental de atletas, trabalho com atletas do mundo todo, desde atletas de base, atletas amadores, atletas profissionais e até mesmo atletas que estão numa seleção brasileira, atletas olímpicos que estão no ciclo olímpico e atletas como o Bremer, jogadores de Copa do Mundo. Então realmente o meu papel é desenvolver a parte mental dos atletas com base na ciência e com princípios cristãos aí, e realmente levar-se dele para que eles tenham realmente cada vez mais resultado nos seus respectivos esportes. Uhum. Há quanto tempo você já trabalha com o Bremer? Eu já trabalho com o Bremer, a gente tem a parceria há mais de 4 anos. O Bremer me contratou aí para um projeto aí de apenas 10 sessões e na verdade ele gostou e entendeu realmente o poder que a mente tem na vida de um atleta, e a gente está nessa parceria há 4 anos, tanto que a gente chegou com o Bremer a disputar uma Copa do Mundo, nessa última Copa do Mundo aí no Catar com o Brasil em 2022. Uhum. O Thiago, se a gente fosse percentualizar hoje, o que é qualidade técnica de um jogador, e acredito que seja realmente o maior, mas aí temos uma situação de a força da mente e a preparação física. Se a gente, nesses 3 quesitos, fosse potencializar um jogador, qual seria uma escala de importância para se tornar um jogador de destaque? Rapaz, excelentíssima pergunta. Essa é uma dúvida que muitas pessoas me fazem, me perguntam. Essa é uma dúvida que muitos atletas têm. Vamos entender o seguinte. Hoje o esporte, vamos falar propriamente dito do futebol, ele é parte técnica, parte física, parte tática e parte mental. Exato. Eu, Thiago Linhares, acredito que o desenvolvimento físico precisa ser 100%. A parte técnica precisa ser 100%. A parte tática precisa sim ser desenvolvida 100%. E a parte mental também precisa ser 100%. Por quê? Tem algumas vertentes que falam assim, que no treino é 20% mental e 80% físico. O jogo é 80% mental e 20% físico. De acordo com o que eu estudo, o que eu leio, de acordo com algumas pesquisas, o jogo precisa sim ser 100% mental, sim ser 100%
técnico, tático e mental. E físico, desculpa. Então, eu atribuo o desenvolvimento completo de todas as partes, só que, meus amigos, a parte do desenvolvimento mental ainda está deixando a desejar. E a gente tem aí alguns defensores dessa arte da parte de desenvolvimento mental, por exemplo, o professor Abel Ferreira do Palmeiras, que ele fala muito que do pescoço para baixo, tudo desenvolvido. Físico, técnico, tático, a parte de nutrição, PS, a parte de treinos reduzidos, mas entendo de uma maneira sincera, do pescoço para cima ainda é um mito, ainda está deixando-se muito a desejar o desenvolvimento mental dos indivíduos, principalmente do atleta que está em alta performance. É dom, ter técnica, ter talento, mas ter uma mente de merda, literalmente. Aliás, Thiago, o atleta, né, a grande maioria tem uma história semelhante, né? Aquela história de um menino que cresce com um sonho, um menino sem condições, né? Pais, uma família pobre. Acho que a grande maioria, você pode me desmentir se a gente esteja falando algo errado. Nesse processo, né? Como trabalhar justamente, porque aquele menino às vezes ele sonha, idealiza, né, ser o jogador, ser um Vinícius Júnior da vida, e isso acaba não acontecendo, né? De repente ele vai seguir uma carreira da grande normalidade da maioria dos atletas que são assalariados, né? Mas também ele pode, dali a pouco, se deparar com essa cena de um Vinícius ganhando uma fortuna extraordinária, e como lidar com essa fama, com todo esse recurso financeiro. São dois caminhos, duas situações. Ótima pergunta. Todo mundo um dia quer chegar no Real Madrid, chegar e jogar no Barcelona, todo mundo quer jogar numa NBA, que é a alta performance do basquete, enfim, não tem nada de errado com isso. As pessoas, sim, eu acredito que as pessoas sim precisam ser ambiciosas e pensar grande. Pensar pequeno e pensar grande, ela exige o mesmo nível de energia. Só que muitas vezes as pessoas querem jogar no Real Madrid, no Barcelona, mas treinam e se preparam como um time de quarta divisão. Eles querem os troféus, querem o salário, querem o bônus, mas não querem o ônus da causa. O importante não importa onde você quer chegar, mas você tem que ser congruente diariamente com dedicação e esforço no nível de onde você quer chegar. A Bíblia é muito clara que para ser fiel no pouco, para ser fiel no muito. Se muitas vezes eu não cuido nem da alimentação, nem de um sono, nem de um bom descanso aqui num time pequeno, num time de segunda, de terceira divisão, será que eu vou mudar quando eu chegar lá na primeira divisão ou no Real Madrid? Aí você falou da questão salarial. Muitos atletas, por exemplo, da NBA, mais da metade, de acordo com algumas pesquisas, voltam a empobrecer. Jogadores da NBA com a mentalidade norte-americana voltam a empobrecer. Por quê? Não tem uma base bem sólida, não tem uma estrutura. Não construiu um pensamento vamos dizer assim, de um campeão, um pensamento de riqueza, um pensamento de poupar, um pensamento de investir, e o cara vive só hoje e não está se preocupando com o dia de amanhã. Por isso que a Bíblia nos ensina, né? Vai ter com a formiga ao preguiçoso. A gente precisa aprender a como trabalhar igual a formiga, como guardar igual a formiga e como investir igual a formiga, para realmente colher desses frutos lá no inverno ou quando a gente tiver em momentos de escassez. Então é uma questão de realmente ter uma boa base mental, uma boa base de princípios, uma boa base de investimento. E deixando aí uma dica já que você tocou em dinheiro para o atleta, conhecer um pouquinho mais do autor Roberto Kiyosaki, que é autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, O Novo Negócio do Século XXI. Ele vai ensinar e também vai educar o atleta a aprender a lidar com o dinheiro. O Thiago, só para colaborar com você, nós somos aqui de Birubá, terra de Roger Guedes e do jogador Jair do Vasco da Gama. Tinha conhecimento disso, Thiagão? Rapaz, se eu te falar que o Jair já foi meu cliente, você acredita? Ah, que legal, cara. Que legal. Legal. Aliás, o Walter Farias Guedes e a dona
O Neco, Walter Farias Guedes e a dona Marisa, principalmente o Neco, ele tem um livre trânsito aqui na emissora e constantemente ele é visto aqui junto à emissora com a gente. Mas eu tinha uma pergunta em relação a isso, da seguinte forma: atletas de Cristo, e você fala muito em relação a essa situação de religiosidade, ele fica muito forte aqui no Brasil, principalmente através dos anos 80, com o centroavante Baltazar. A história conta isso, que passou pelo Grêmio. Era tratado como um dos primeiros atletas de Cristo que leva a palavra junto ao vestiário. E qual a importância da estruturação emocional, profissional, de um jogador que vive em uma constante exposição? E muitas vezes ele já vem frágil psicologicamente para essa exposição que ali na frente ele terá. Aonde entra a fé nessa estrutura profissional desse jogador? Como se trabalha isso? Excelente pergunta, meu amigo. Você falou, então, só voltando a isso, você falou do Roger Guedes, que é um cliente. Eu não conheço o Roger Guedes, eu conheço sim o Jair. Eu trabalhei com o Jair na transição dele, quando ele estava no Galo, indo para o Vasco, no momento daquele, acho que ele chegou a casar nessa fase, a gente estava trabalhando juntos, acho que o filho dele já cresceu. O Jair é uma pessoa, inclusive é um atleta de Cristo, tem muitos princípios, e foi um prazer, foi um presente de Deus ter conhecido o Jair nesse tempo. E é uma figura maravilhosa, só vou pegar esse gancho aí. Uma figura maravilhosa, o Jair, como pessoa, como ser humano. É uma figura maravilhosa e assina embaixo, com toda certeza. Aliás, o povo do Rio Grande do Sul é um povo muito batalhador, um povo guerreiro, um povo gente boa, que é preto no branco, né? O papo reto, sem curva mesmo. Qual que é a importância, meus amigos, da estrutura emocional? Vamos lá. Foi feita uma pesquisa em Austin, no Texas, em 2016, e inclusive a gente fala no nosso devocional Bom Dia Campeão, que os cientistas, eles conviveram, andaram com atletas de diversas modalidades do mundo todo, entre eles atletas olímpicos, atletas campeões mundiais, e eles descobriram o seguinte, que o cérebro desses caras era o grande responsável pelo fracasso, e o cérebro deles era o grande responsável pelo sucesso. Ok, essa é a importância. Segundo, a Bíblia fala em Provérbios 4, 23, para você tomar cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Um pensamento para a direita e um pensamento para a esquerda pode mudar todo o seu destino no futuro. No devocional Bom Dia Campeão, a gente fala num dos dias sobre o quinto pilar. O Paulo Autuori, quando esteve no Internacional, ele deu uma entrevista falando dos 4 pilares. De novo, parte física, parte técnica, parte tática e parte física. Ok, eu começo a sugerir, já como doutorando que sou, e começo a trazer um quinto pilar cada vez mais sobre o pilar espiritual, que é o que o Robert Dilts fala, que o atleta precisa acreditar em algo ou trazer essa parte espiritual. Aqui eu não falo de religião. Parte técnica, parte física, parte tática e parte mental, sim, são os 4 pilares que é o que o Paulo Autuori falou e que muitos defendem. Eu começo a inserir o quinto elemento para uma boa estrutura emocional, uma boa performance, a parte espiritual. Quando a gente acredita em algo, gente, quando a crença está muito forte em algo, realmente a gente move montanhas, entre aspas. O que seria, Linhares ou Thiago? Efeito placebo. Eu entro com o pé direito, eu acredito que vou ter um bom dia. Eu faço o sinal da cruz, eu acredito que Deus está me protegendo. Eu não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado, mas começar a desenvolver crenças no atleta, desde que bem organizada e bem feito um trabalho nesse sentido, auxilia muitas vezes o atleta a atingir melhor performance para ele ter um ótimo resultado. Então, eu digo, Ney e Carlos, indivíduos que têm uma parte emocional, uma parte mental pouco desenvolvida, ou uma mentalidade de merda, literalmente, provavelmente vai ter um resultado de merda. Atletas que têm um mental desenvolvido, um emocional, uma gestão emocional muito bem feita e organizada, pode vir tristeza, raiva, medo, que esse indivíduo vai saber como se comportar e como agir diante das dificuldades no futuro ou numa situação que ela exigir. Então eu diria assim, cuide dos 5 pilares e desenvolva cada vez mais a parte
mental e emocional para você ter excelente resultado. Tiago, uma situação aí de dentro dessa questão, né, da religião, ou seja, também associada à ciência, e você une essas duas situações justamente para expor e fazer o seu trabalho. Mas dentro, né, de um grupo, e aí é um grupo, quando a gente fala de futebol, é um grupo grande, né, tem ali, são técnicos, né, profissionais de várias áreas, segmentos, justamente para que a rede possa lá atrás funcionar e dar bons resultados. Mas dentro disso, talvez no passado, talvez existisse um pouco mais de preconceito, eu não sei como é hoje, né, de justamente aquele atleta, né, de Cristo, aquele atleta que prega princípios da Bíblia, né, se ele de repente em alguns momentos, você já pegou algum atleta nesse sentido, que se comunicou com você e disse de que ele é jogado de lado, né, de que nem todos aceitam num grupo de outros jogadores, até o próprio técnico de repente. Isso já aconteceu, já chegou para você, não? Olha, até hoje nunca chegou nenhuma situação assim de uma rejeição de uma comissão, de uma amizade de atletas de Cristo. Na própria academia, na universidade, existe sim preconceitos. Por exemplo, existe muito ateus dentro da universidade, que existe muito preconceito com quem é cristão, que a gente fala muito do design inteligente. Dentro do futebol especificamente, comigo eu não vi nada ainda parecido. A gente sabe que tem o cara lá que gosta de ser atleta de Cristo, tem o indivíduo muitas vezes que é ateu, que é raríssimo isso nesse meio, mas existe. A gente sabe que existe o indivíduo que ele não liga pra nada, mas muitas vezes pode ser que faça chacota. Mas eu, Thiago Linhares, até hoje nunca vi nada e nenhum cliente meu relatou sobre isso. Muito pelo contrário, todos os clientes meus são muito bem aceitos dentro desse mundo e respeitados. O Thiago, a maior prova de uma força mental, uma pessoa equilibrada, preparada para o sucesso profissional, são jogadores que brilham no futebol brasileiro ou qualquer outro esporte, e quando vão para a Europa lá se dão bem. Muito diferente de muitos exemplos que o futebol brasileiro já produziu, de grandes craques aqui no Brasil. Aí sai do Brasil para encontrar uma realidade totalmente diferente na Europa, e aqui era fator desequilíbrio. Lá 2 meses, 3 meses já estão voltando. Qual a condição de um jogador que dá certo no futebol europeu, de tanto profissionalismo, para esse jogador que é aqui fator de desequilíbrio e vai lá e absolutamente nada dá certo para ele? Que comparativo há entre esses jogadores? A gente traz no devocional Bom Dia Campeão, por exemplo, 2 histórias, né? Não quer dizer que uma é melhor ou pior, mas a gente traz um comparativo, o exemplo do próprio Neymar, que foi para a Europa, e do Adriano, que foi para a Europa, e a gente coloca ali como uma pessoa que teve algumas dificuldades no Inter, voltou. O próprio Gabigol foi um atleta que bateu na Inter, voltou. Esse jogador do Cruzeiro, o atacante Caio Jorge, também jogou no Juventus com o próprio Bremer, bateu e voltou. Então, assim, a cultura de um outro país, realmente, ela é muito impactante no atleta. Por exemplo, eu estou com um atleta do Santos hoje, da base do Santos, que está jogando hoje em Portugal. Qual que é a dificuldade que ele relata para mim? O que eu percebo da maioria? O clima. Nós temos aqui no Brasil um clima tropical, um clima de muito calor, um clima aconchegante. Em Europa, muitas vezes é frio, neva. E o estilo de jogo é diferente. Nós temos no Brasil uma cultura do oba-oba, no jeitinho brasileiro. Na Europa é tudo muito certo, tudo muito regrado. A parte, gente, intelectual, estou dizendo a parte cognitiva mesmo, se o atleta não estiver prestando atenção no que está sendo passado no treinamento, na conversa, ele vai ficar... A parte de relacionamento na Europa é muito diferente do nosso relacionamento. Nós somos mais calorosos, nós abraçamos, nós somos o estilo Filipão de ser, né? O pai Filipão. A Europa é muitas vezes focada em resultado, e essa questão de amizade e relacionamento é deixado de lado. Tanto que um exemplo, o Bremer lá, contando uma curiosidade para vocês. Na Europa, o jogador não sabe, minutos antes da partida, entrar em campo ou não. E isso o atleta brasileiro, ele já sabe 1, 2 dias antes, ele já sabe se vai ser titular ou vai ficar no banco de reservas. Então, essa
adaptabilidade. Essa adaptação, muitas vezes, quanto mais rápida for para o atleta, melhor. E querer brigar contra a cultura, contra o sistema, quem vai sair perdendo muitas vezes é o próprio atleta. Então, repito, vou trazer uma frase do Darwin, né, que não é o mais forte que sobrevive, é o que melhor sabe se adaptar. Então, aquele atleta tem uma facilidade de se adaptar. Vocês, enquanto radialistas, quando vocês conseguem se adaptar ao entrevistado, gera essa sinergia, todo mundo ganha. Agora, quando tem discrepância de raciocínio, de pensamento, não rola aquela química. Exato. Então, e vou falar para vocês, eu estive nos Estados Unidos no último mês. A pessoa que vence fora do seu país não é para qualquer um, porque é uma cultura, um idioma, um clima. Muitas vezes você é imigrante, você é um forasteiro, as pessoas não estão preocupadas com você. E o cara que vence, vou dar o exemplo do Bremer, o cara que vence fora, um outro país, e que marca história, que deixa registrado. A gente tem o Alex, que é aqui de Curitiba, né, da minha cidade, e é ídolo na Turquia. Não é para qualquer um. Não é simples, não é fácil. São muitas as barreiras que precisam ser enfrentadas. Eu acredito que é muito choro, é muito ranger de dentes, é muito sofrimento, é muita saudade, é muita barreira. Então, quer chegar no Barcelona, quer chegar no Real Madrid, numa Juventus, num Galatasaray da vida e vencer? Ótimo. A pergunta é, você está a fim de pagar esse preço? Você aguenta muita porrada que a vida vai te dar? Uhum. Tiago, você trabalha, claro, com vários atletas, várias modalidades esportivas. Você trabalha com estratégias diferentes para cada cliente seu, ou cada modalidade esportiva ela tem um trabalho que você precisa colocar, é diferente? O basquete, o vôlei, ele é diferente? O atleta lá de alta performance numa Olimpíada é diferente de um atleta, de um jogador de futebol? Como é que funciona esse teu trabalho, hein? Excelente pergunta. Ney Carlos, cada atleta tem um perfil comportamental de agir. Tem uns atletas aqui, Ney Carlos, que eu tenho que carregar no colo. Eu tenho que ter paciência para desenvolver ele. Eu tenho que trazer sempre um feedback positivo. Eu não posso ter muita pressa. Às vezes esse atleta é mais analítico. A gente tem que trabalhar com cautela, com planejamento. Tem um outro perfil de atleta que eu tenho que dar porrada, que eu tenho que chegar junto, que eu tenho que desafiar ele. Eu não posso vir aqui para ser simplesmente um amigo. Não, ele não está nem aí para minha amizade. Eu tenho que dar umas porradas nele para ele ir para um outro nível. Então são atletas diferentes. Temos modalidades diferentes, então depende muito do ciclo que cada atleta está, onde ele está, onde ele quer chegar, se ele quer trabalhar no longo prazo, se ele quer trabalhar no médio prazo ou no curto prazo. Então isso vai fazer muita diferença. Basicamente assim, o Ney gosta de uma fruta e o Carlos gosta de uma fruta. Eu tenho que entregar para cada um a fruta que ele gosta, não é a fruta que eu, Thiago Linhares, gosto. O Dale Carnegie fala isso no livro dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quando ele vai lá na Ribeirinha pescar peixe, ele gosta de morango. Ele não leva morango para o peixe, ele dá minhoca. Então o segredo de desenvolver as pessoas, gente, não é dar o que eu gosto, mas é treinar e desenvolver a pessoa de acordo com o que ela gosta e com o que ela precisa. Só para finalizar, se eu der porrada nesse cara aqui que é gente boa, bonzinho, que ele é mais voltado para pessoas, ele vai broxar, desanimar, ele não vai evoluir. Se eu ser muito bonzinho com um atleta que o cara é focado em resultado, o cara é curto e grosso, ele vai dar um pé na minha bunda. Então, é um desafio trabalhar com as pessoas, e o treinador que trabalha com pessoas, ele tem que ter essa sacada. Porque muitas vezes por exemplo, eu faço um doutorado, não é sobre o meu currículo, doutorado, MBA, 6 especializações, não, é como eu estimulo o atleta. O trabalho é sempre para o outro, não importa o currículo do treinador. Se ele souber fazer uma boa gestão de pessoas, provavelmente ele vai ter um grande resultado no médio e longo prazo, acho que se vier acompanhado de resultado. Interessante que você cita aí, Thiago, pois você comanda um ser humano. Um ser humano, ele é movido a emoções, ele não é uma máquina. E as pessoas das mais diferentes profissões, elas reagem
de uma forma diferente diante de uma crítica ou de um elogio. Os jogadores, pela exposição, o atleta, enfim, pela exposição, ele acaba recebendo críticas e elogios. Na maioria das vezes, e muitas críticas ácidas, amargas, duras. E muitos deles, o argumento é de que, eu não olho rede social, eu evito rede social, eu não sei o que realmente estão falando de mim. Isso é uma verdade, e até que ponto é bom essa situação de ausência em rede social, de ouvir a crítica ou elogio. Isso é interessante para o jogador ou não? Ô Ney, Carlos, essa é uma pergunta que a gente tem que investigar o atleta. Por quê? Vou trazer o exemplo do Bremer aqui com todo respeito. O Bremer é um cara que ele não é movido a passar a mão na cabeça dele nem dar tapinha nas costas. O Bremer muitas vezes funciona com pancada, com porrada. Muitas vezes se a gente souber usar a crítica a nosso favor, isso vai ser combustível para ele, ok? E muitas vezes o elogio não ajuda, no caso do Bremer. Tem um outro perfil de atleta que a crítica muitas vezes destrói e corrompe. E aí ele evita ao máximo olhar a rede social, porque muitas vezes ele se torna escravo e dependente da opinião dos outros. Aí que está a grande sacada do treinador mental. Aí que está a grande sacada desse processo, desse projeto. É descobrir o quanto a crítica e o elogio ajudam ou o quanto a crítica e o elogio atrapalham. O que eu falo é o seguinte, Thiago Neres, agora como indivíduo, eu não posso, eu tenho o meu objetivo, eu tenho a minha meta na minha vida. Eu não posso paralisar pelas críticas que me fazem, porque isso pode me paralisar, e eu não posso achar que pelos elogios que me fazem eu sou o cara. Então olha só, eu não vivo pelas críticas e nem pelos elogios. Eu vivo pelo propósito que Deus tem na minha vida. Porque a crítica, gente, e o elogio, eles têm o mesmo poder de muitas vezes nos paralisar. A grande sacada é eu ter uma identidade clara de quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou, independente das críticas e elogios. Agora, minha opinião, para mim, é o seguinte: eu não vivo rede social, eu não sou consumidor, eu procuro ser, entre aspas, o traficante que entrega o conteúdo. Então, assim, se a pessoa conseguir entender, por quê? Quando eu estou focando na vida dos outros, menos eu foco em mim. E eu falo para os meus atletas, para de pagar pau pro sonho dos caras, para de viver o sonho dos caras, para de viver a vida, o jatinho, o jet ski. Enquanto o Neymar está sendo apresentado no Santos, legal, bacana, você deixando de treinar, de cuidar da alimentação, de estudar, de se desenvolver. Então, assim, a rede social, se souber usar ela de maneira ótima, mas vou falar, Onei e Carlos, a grande maioria, ou mais de 80% dos atletas são dependentes e escravos de uma rede. E aí eu não sei o que pode acontecer, né? É verdade. Thiago, qual é o papel, por exemplo, dos pais, de gestores, treinadores, né, do profissional? Você você chama para trabalhar nesse teu lado profissional? Essa rede, ela precisa estar encaixada? Como é que funciona esse desenvolvimento aí do teu trabalho, se realmente você busca essas ramificações aí? Olha, é engraçado, né? Olha por que eu gosto tanto de trabalhar com a ciência e com a Bíblia. A Bíblia fala que é a mulher que edifica o seu lar. É a esposa que edifica o lar. O que tem a ver, Thiago, a esposa com a pergunta? Muitas esposas me ligam, eles me chamam de Linhares, né? Conheci seu trabalho, achei incrível. A mulher. Meu marido é um cabeça oca. Ele está precisando de ajuda, só que ele faz tempo e eu não sei o que fazer. Elas me recorrem. A mulher, ela tem uma visão diferente de ver o mundo. Muitas vezes ela é muito mais antenada, ela busca mais ajuda antes, ela vai ao médico mais vezes que o homem. O homem é rabugento, muitas vezes é uma cabeça oca fechada, não a grande maioria. O meu papel é o quê? Primeiro, atender muito bem essas esposas, mostrar o que eu posso fazer com o atleta. A gente marca uma primeira conversa sempre com o atleta, e sempre que possível a gente traz a esposa
ou vice-versa, né? O marido para dentro de uma conversa para quê? Eu explicar para ela como que o marido dela se comporta, para mostrar para o marido dela como que ele se comporta e a visão da esposa, para a gente ter sempre uma congruência no trabalho na alta performance para que o atleta tenha melhores resultados. Junto do gestor, e sempre que possível, eu já trabalhei com alguns treinadores dentro do futebol, treinadores que hoje estão na Série A, Série B. Tem o treinador do Internacional aí, que é muito meu amigo, o Éder Moraes. Ele trabalha aqui no Paraná Clube, é um colega meu, fui no casamento dele, a gente fez um trabalho bacana. Então, assim, dentro de uma comissão técnica, hoje em dia, se faz necessário cada vez mais um profissional que entenda de gestão de pessoas, de desenvolvimento mental. Não somente o psicólogo. O psicólogo muitas vezes trata de patologias, de alguns traumas, mas o próprio coach com base científica, um coach com formação acadêmica e universitária, ele pode auxiliar, sim, juntamente dos pais, ele pode trazer um desenvolvimento junto de uma comissão técnica, junto de gestores. Porque, gente, o gestor, ele muitas vezes, o gestor, o investidor, o atleta, o estudante, o empresário, ele tem uma visão muito de curto prazo. Por isso que se começar a entender o projeto de médio e longo prazo com uma boa base, muitas vezes vai sim colher ótimos resultados. Então, é intermediar atleta, pai, atleta, gestor, atleta, esposa, enfim, atleta empresário também, né? Ô Thiago, o jogador sanguíneo, aquele que vive em constante bate-boca, mostra desequilíbrio e é muito criticado por isso, diferente de um jogador extremamente estabilizado. Isso, aquelas reações, elas acabam mostrando um equilíbrio do jogador e um desequilíbrio em outro, ou aquilo é uma força da natureza que está dentro do jogador? A questão de perfil comportamental, a gente tem a questão de traço. O que seria o traço? São as características que o indivíduo sempre teve durante toda a sua vida. E tem na questão comportamental a questão do estado, do momento. Por exemplo, vocês traço de característica comportamental, de como agir, de como pensar. Só que muitas vezes vocês não se reconhecem mediante uma situação estressante, né? Como que o Ney vai reagir de acordo com uma arma apontada na filha da esposa? Como que o Carlos reagiria? Então, assim, cada pessoa tem um tipo de reação. Dentro do esporte, é saber, de novo, utilizar o sanguíneo, usar essa emoção, esse calor da emoção de uma maneira positiva e que seja vantajosa para ele. Só que muitas vezes, vamos usar o exemplo do Felipe Melo na Copa do Mundo da África, né? Esse sangue, às vezes, se não estiver bem estabilizado, bem treinado, bem preparado, se ele passa ponto, ele vai prejudicar ele e pode prejudicar a equipe, que foi o que aconteceu com o Brasil e Holanda, onde o Felipe Melo dá uma pisada no rapaz, vai expulso e deixa a seleção com 10 jogadores em campo. Então, independente do indivíduo, é mais sanguíneo, ele é mais dominante, ele é um cara mais cauteloso, é saber usar esse momento a favor dele e saber que momento que a gente precisa estimular e corrigir ele. Então essa é a grande sacada de novo. Thiago, dentro desse seu trabalho, esse desenvolvimento mental que você trabalha com o atleta, nós podemos afirmar que sim, aquele atleta que tiver, eu diria, seguir, entre aspas, as regras, enfim, te ouvir, participar desse teu conhecimento, comungar do que você entende, ele pode dar longevidade à carreira dele, porque a gente vê alguns exemplos de atletas e me parece que sim, você ouvindo eles falar, você percebendo a carreira deles. A gente cita, por exemplo, Zé Roberto, que até os 40 anos estava jogando futebol e alta performance, né? E a gente fala do próprio Felipe Melo, né, que é um jogador assim agressivo, é forte, mas me parece que é daqueles que você disse, esse aqui eu tenho que tratar com murro, né, com um tapa nele, né? Eu tenho que ser, entre aspas, agressivo. Cristiano Ronaldo, de alta performance, um cara que sempre se cuidou. Ou seja,
esses caras trabalharam a questão mental, certamente, para conseguir chegar a essa longevidade como atleta, correto? Olha só, o Zé Roberto, de novo, foi cliente meu há um tempo atrás e foi bacana conhecer ele. Na época o Palmeiras estava na Libertadores. Ele falou para mim que, compartilhando aqui com vocês, é coisa boa, que ele gostaria de poder jogar mais tempo, só que como ele ficou muito tempo longe da família dele, essa ausência, quase não viu os filhos dele crescer, então fez muita falta para ele. Eu sei que ele fez um trabalho rápido comigo, e em relação ao Felipe Melo, ao Cristiano Ronaldo, ao Cristiano Ronaldo, a gente imagina, ele sim já falou muitas vezes que sempre teve acompanhamento de pessoas próximas dele, de profissionais da saúde, para treinar e desenvolver a mentalidade dele. A questão do Felipe Melo, eu juro para vocês, eu não sei se ele já passou ou não passou. Eu sei que sim, ele é um atleta cristão, só que muitas vezes ele extrapola essa questão emocional dentro de campo. Mas hoje, mais do que nunca, para essa geração e para a geração de atletas de base que está entrando, se faz sim cada vez mais necessário ter e desenvolver o lado mental cada vez mais bem preparado para o indivíduo aguentar as pancadas e os desafios que a vida vai lhe propor. Então, de novo, o cérebro nosso pode levar a gente para o fracasso ou para a nossa alta performance. E o atleta é uma linha muito tênue. Ele está muito perto daqui um pouco, um atleta de 18, 19, 20 anos, ele está muito perto de dar errado e está muito perto de dar certo. Então, o mental é incrível, gente. Você sabe, Thiago, que os maus exemplos, às vezes, eles nos ensinam mais do que os bons exemplos. E algumas situações de carreiras que não tiveram uma boa gestão, que colaboram todas essas suas colocações até então. Reforça todas essas suas palavras. E o avalista de tudo que você está nos trazendo hoje seria um nome: Adriano. Se ele tivesse uma gestão de carreira fora do campo, esse cara teria ido, imagino eu, imensamente mais longe. Ou seja, um Adriano hoje, ele avaliza, é o grande avalista de uma profissão tal qual vocês acabam tendo, que muitas vezes, inclusive, são questionadas. Ah, mas para que isso? Para que aquilo? Uma posição tomada do Adriano, ele avaliza essa profissão hoje de vocês? São muitos os fatores que envolvem falar sobre o Adriano. A gente fala aqui na ótica de, muitas vezes, ou de opinar, ou somente criticar, ou algo parecido. Então a gente tem que ter muito primeiro respeito pela vida, pelo propósito do Adriano, pela situação dele. O pai dele também veio a falecer. E a cultura dele é de uma situação da favela, e muitas vezes nós somos produtos do nosso meio, mas não quer dizer que nós somos da favela, que nós nos comportamos como gente da favela, isso não é sinônimo. Só que a gente tem, por exemplo, eu contaria uma história assim para vocês, de uma fábula, né? Existem 3 indivíduos nessa vida: o burro, o 2, que é o inteligente, e o 3 é o sábio. Os 3 vão pela mesma estrada e no meio da estrada tem um buraco. O burro vai pela estrada pela primeira vez, vê o buraco e cai. No segundo dia, esse indivíduo, entre aspas, burro, vai pela mesma estrada, vê o buraco e cai novamente. Ou seja, ele não aprende com o buraco. O segundo indivíduo é o inteligente. Ele vai pela estrada, vê o buraco, cai. No segundo dia, ele vai pela estrada, mas opa, eu sou inteligente, eu sei que tem um buraco, eu vou desviar por esse buraco. O terceiro indivíduo, muitas vezes, é o indivíduo sábio. Ele vê o burro caindo todo dia e ele viu e aprendeu com o inteligente que dá para desviar. E já na primeira vez que ele tem esse buraco, ele desvia, ou seja, ele não caiu no buraco. A Bíblia fala, gente, que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não sei quais foram as amizades do Adriano, eu não sei quais caminhos ele andou, eu não sei quem eram os conselheiros dele. Eu sei que o Salomão falava que ele era rico e rico em conselheiros. Conselhos errados podem levar a gente a tomar decisões erradas. Conselhos corretos podem mudar a nossa vida. O Neymar teve um conselheiro, entre aspas, o pai dele, que guiou a carreira dele de novo. O pai dele guiou ele de maneira mais correta possível e realmente foi uma carreira brilhante. Trazendo a história do Gabriel Veron, não sei se vocês lembram. O Gabriel Veron, quando estava no Palmeiras, os caras pegaram ele mamando, tomando uma.
Quem era essa pessoa que estava dando gole, cachaça para ele? Realmente era um amigo? Não sei. Então, se ele continuasse andando nesse caminho, então voltando para a história do Adriano Imperador, deve ter faltado alguma coisa de um incentivo, um apoio ou mostrar oportunidades. Só que o que cabe a mim e a nós é, primeiro, não julgar se isso foi certo ou errado, segundo, a gente respeitar e talvez mais uma terceira situação, aprender com essa situação de fora. A gente viu, o cara tinha potencial, era o segundo B depois do Ronaldo, ele tinha um potencial gigante para ser um dos melhores do mundo, só que tudo bem, optou por voltar para o Brasil, optou por ficar no Rio de Janeiro, e aí você sabe, cidade do Rio de Janeiro, festa, praia, pagode, e aí tá tudo bem. Só que cada um escolhe o caminho que vai andar. Mas, Thiago, também a gente precisa entender de que ele é um atleta, é um ser humano, e ele também pode tomar uma decisão, e a gente não precisa aqui estar dizendo que ele está errado. Ah, mas você poderia ser o melhor do mundo, você poderia ganhar muita grana ainda, mas ele pensou, quem sabe a mente dele não estava legal, e ele resolveu dizer, opa, só um pouquinho, stop. Né? Eu já fiz a minha parte, agora eu vou aqui viver com meus amigos, com a minha galera, no meu bairro, visitar. Isso me faz bem. É uma decisão também mental boa, correta, não é? Mas em cima disso, né, só, perdão aqui, Thiago, isso é renunciar a uma qualidade que foi dada de uma forma divina a ele, sabe? Olha, tá aqui a qualidade, usufrua dela. Sabe, e essa é uma situação assim de dar as costas a uma qualidade que aí ele chegou de graça. Mas ele teve um tempo para isso, né? Ele desenvolveu isso. Agora, porque eu acho que o principal é a gente entender a mente de cada, né? Porque a gente falando de fora é muito fácil, né? Mas a mente do cara, eu tô feliz saindo de casa, indo jogar, fazer a concentração, isso não me traz mais felicidade. É compreensível isso, né? Por isso que é legal esse debate, por isso que é legal essa pluralidade de opiniões, porque não existe um caminho melhor ou pior. É interessante que, pelo ponto de vista nosso, assim, de alta performance, sim, ele poderia ter chegado num nível muito maior e mais alto. Por outro lado, muitas vezes não é a grana que está em jogo, muitas vezes não são os troféus, é onde eu estou que me faz feliz. Então, para realmente, ele poderia ter ido mais longe, e eu concordo também que a decisão dele de estar feliz é o que era o mais importante. Talvez a gente teria que ter o Adriano aqui para falar o que ele faria lá hoje e o que ele decidiu lá no passado. Só que, de novo, o Anthony Robbins fala isso, né? As nossas decisões de hoje vão moldar o nosso destino. Então, saber tomar decisões é algo que realmente ela precisa ser ambidestra. Como assim, Thiago, ambidestra? Eu preciso, sim, ser racional, mas ao mesmo tempo eu preciso ser intuitivo. O que a minha intuição me fala? Então, acho que essa é a grande ânimo, a grande sacada do ser humano, né? A gente não conhece o futuro, a gente sempre imagina tomar decisões pautadas no hoje, e só anos mais tarde eu vou saber se isso foi bom ou ruim, Ronaldinho, ou se eu me arrependo. Só que, sim, o Ronaldinho é um exemplo disso, né? O Ronaldinho tinha um espaço mais para a carreira dele. O Ronaldinho é um gênio do futebol. Uns até comparam, gente, que, sei lá, depois de Pelé, a habilidade, se a gente comparar com outros jogadores, é impressionante. Se você vê as imagens do Ronaldinho hoje, se você presta atenção, o que ele fazia com a bola é coisa espetacular. Poucos no mundo fizeram, né? E ele tinha talvez ainda mais uns anos aí para jogar em alto nível, mas resolveu agora, sou peladeiro, vou me divertir, sair pelo mundo é me divertindo, né? Foi a opção dele, né? Aí eu volto a pergunta para vocês, se imagina o Ronaldinho com a mentalidade do Cristiano Ronaldo, o que tu diria? Exato, nossa. O que seria desse homem? Vamos lá, exatamente. O Ronaldinho com a técnica do Ronaldinho, com a mentalidade do Ronaldinho e com a genética do Zé Roberto. E com a vontade, por exemplo, e a disciplina do Dunga. Cara, o Zé Roberto que você cita aí é impressionante, né? Zé Roberto lá, jogador da Portuguesa, que depois foi pro futebol alemão, volta pra Grêmio, pra Palmeiras. Esse cara é disciplinado assim ao extremo.
E é basicamente isso. Quando eu trabalho, vamos sair um pouco do esporte, quando eu trabalho com líderes, com gestores, com donos de empresas, CEOs, por que a gente traz a alta performance do atleta para dentro desse trabalho? Porque se o cara não cuida nem dele, nem da saúde dele, nem da parte física dele, nem do desenvolvimento mental dele, imagina como que deve ser a empresa. Tá, Linhares, mas ele tem resultado na empresa. Agora eu diria para vocês, imagine esse cara sendo treinado com uma boa alimentação, com bom sono, com uma parte de preparação física, com bom desenvolvimento mental, acrescentando a princípios cristãos, onde é que esse cara poderia chegar? Então, o ser humano, gente, ele é um potencial que muitas vezes ele não tem noção de onde é que ele pode chegar, de qual é o limite dele, de quão longe realmente ele pode ir. O Thiago, Edson Arantes do Nascimento, o atleta do século, o Pelé, ele estava à frente do tempo dele, ele já era intelectualmente preparado para aquilo, ele estava um passo à frente até emocionalmente, diante lá do que não se falava dessa situação de se preparar emocionalmente para enfrentar toda uma carreira de muita visibilidade, e ele se torna Pelé justamente por isso. Se eu falar para vocês que tinha um psicólogo na seleção brasileira de 1958 que proibiu o Pelé e Garrincha de ir para a Copa do Mundo, vocês acreditariam? Sim, tem história, né? Através de testes realizados na seleção brasileira, Pelé e Garrincha foram barrados, mas graças a Deus eles foram para a Copa do Mundo. Só que aí eu diria o seguinte, vocês sabem por que Salomão pediu sabedoria para Deus na Bíblia? Vocês saberiam me dizer por que Salomão escolheu sabedoria? Sem querer dizer se vocês sabem ou não sabem. Gente, escolheu sabedoria na Bíblia porque ele tinha um pai. O pai dele era Davi. Apesar de Davi ter feito as coisas erradas dele, a Bíblia fala que Davi era conhecido segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um indivíduo que estimulou Salomão a investir, desenvolver a parte de sabedoria. E quando ele teve a oportunidade, ele pediu sabedoria. O pai de Pelé foi um cara que era apaixonado pelo futebol. No filme mostra que o pai de Pelé treinava até com manga, fazia o Pelé treinar, tem uma parte que o Pelé treinava com manga. Então, assim, o Pelé veio de uma cultura que ele viu o pai dele sofrer com a derrota de 1950. E ele quis presentear, ele quis presentear o pai dele. Então, assim, o Pelé realmente, talvez Deus presenteou ele com essa genialidade do futebol. Só que, na minha vasta e humilde opinião sincera, Pelé estava muito à frente fisicamente no tempo dele. Não. E aqui não existe somente uma raça, mas a gente entende que o negro em si, as fibras dele são muito mais bem preparadas muitas vezes para o esporte. E eles sim levam vantagens em muitas modalidades. E ele tinha muita vantagem fisicamente. Daí a parte técnica também já era desenvolvida, futebol de rua. E aí o mental provavelmente foi uma consequência, mas engraçado, né? Na saudade de falar do Pelé, que a genialidade dentro de campo, a genialidade do falar, a genialidade no antever as coisas dentro do futebol da vida foi espetacular. Você fala aqui das mangas, tem uma história muito interessante realmente do Pelé. Há uma lata de lixo e o pai dele trabalhava como faxineiro lá em um determinado local. E aí ele dominava aquelas mangas e o pai dele dizia, não, olha, você tem que chutar de uma determinada distância e essa manga tem que cair dentro daquela lata de lixo. E assim ele ia treinando. Sabe, isso era muito interessante, você falando isso agora me remete a essa lembrança. Ele acaba se adaptando àquela circunstância de não ter uma bola, de não bater nela, mas sim, o que vinha para ele era a manga e na distância ele colocava dentro daquela lata de lixo. Legal, essa boa lembrança aí sua, Thiago. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que seria uma geração de hoje fazendo isso? Cara, exato. O que você acha? O que essa geração de hoje faz? Então, assim, eu deixaria aqui #fome. O que é #fome? Meu amigo, a pobreza, a fome, a vontade de crescer, a ambição, muitas vezes ela move o indivíduo. Ela não tá nem aí onde ela tá, qual é a dificuldade, ela quer crescer.
Muitas vezes o atleta que está em casa com o danoninho na geladeira, com o ar-condicionadinho ligado, com a caminha feita, cara, esse atleta a gente vê que ele vai ter dificuldade de performar. Verdade. A fome, entre aspas, a dificuldade, ela seleciona, ela peneira. É por isso que é incrível. E fazer essa peneira no futebol, na vida, ela é importante, porque não é qualquer um que chega lá. Mas, Thiago, agora vamos entrar numa discussão, e eu acho que é importante. Porque o futebol do passado, nós aprendíamos a jogar futebol e os grandes atletas eram em campo de barro, era chuteira pesada, era bola ruim, né? Ou seja, ali que eles aprendiam. Hoje, né, as direções e os clubes dão para o atleta, né, talvez o melhor possível, né, de um campo bom, uma bola boa, chuteira boa, né, tem todo um trabalho de nutricionista, enfim, de vários personagens aí, e principalmente isso, já ouvi de atletas que são proibidos de ficar um pós-treino, que a gente via Zico fazer isso antigamente, cobrar X faltas lá e chegava no jogo e ele decidia. Hoje o futebol não tem mais jogador que cobra falta. A gente não vê, a gente vê uma estatística hoje de seleção brasileira, faz 5, 6 anos que não faz gol de falta. Isso é ridículo, gente. Se é uma jogada fundamental no futebol, né, daquela jogada que ir para a linha de fundo e cruzar como tinha antigamente os ponteiros, e hoje nos treinamentos dos profissionais parece que regrediram nesse sentido, proibindo até de cobrar falta, não, porque aí pode aparecer uma lesão, só um pouquinho, e o futebol? Vamos lá, qual é o clube de futebol hoje que tem um campo de várzea dentro do seu CT? Vocês por acaso sabem? Não tem. É fácil. Tem. Qual é a referência, qual é a base de referência no Brasil? A primeira. Santos. A base é Palmeiras? Vamos lá, quem que mais? Palmeiras. Não, o Santos é bom sim, mas quem mais vendeu nos últimos anos foi o Palmeiras. Não, é o Palmeiras. Gente, o João Paulo desenvolveu... Eu falo isso porque eu já vi esse trabalho no Palmeiras, eu já trabalhei com atletas de base do Palmeiras, eu sei disso. Dentro do CT do Palmeiras tem um campo com terra e com pedra, que ali tem até uma plaquinha. Proibido o professor, proibido o mentor. A arte pura na essência de ser. Os grandes jogadores, Zico, Ronaldinho, esses atletas, Romário, eles vieram da favela, de jogar futebol descalço, do improviso, de se adaptar. Sim. Então é só um exemplo. Gestor, invista num campo de várzea, dá uma olhada no Palmeiras, dá uma olhada no CT do Palmeiras, resgate esse atleta lá para as origens, só no ato dele brincar, jogar, é de arrepiar de novo, deixa ele aprender e se desenvolver. Por quê? Abrindo um parênteses aqui, o treinador muitas vezes ele mais atrapalha do que ajuda, limitando, passa a bola. E o atleta brasileiro perde a essência. No filme do Pelé, a gente vê muito isso. Os treinadores querendo ter referência. Vocês lembram disso? Vamos ter referência do futebol europeu. E a gente tem a nossa característica, a gente tem a nossa cultura. E a gente está de novo repetindo os erros do passado, usando referência à Europa. Exato. Vamos lá. O pós-treino e o complemento. A gente tem duas questões. Hoje a fisiologia ela é muito atuante no futebol profissional. E ela é muito importante porque ela protege os atletas sim de lesões. Hoje um atleta ele encosta na bola aí 1 minuto e meio, entre 1 minuto e meio e 2 minutos no máximo, uma média. Tudo bem. Linhares, o Thiago, o que tem a ver 2 minutos com o pós-treino e complemento? Então assim, hoje é muito analisar essa questão fisiológica para que o atleta ele tenha uma longevidade maior no campeonato e uma longevidade maior no seu profissional, na sua carreira. E aí a gente sabe que antigamente a fisiologia não era tão atuante, então não tinha muito controle de carga. Porque eu sou formado em educação física, e eu falo isso com propriedade, não tinha muito controle de carga. E sim, Marcelinho Carioca, eu fui atleta de base do Curitiba, eu via o Alex batendo falta pós-treino no CT ali da Graciosa. E hoje em dia esse complemento ele é cortado porque
por causa da questão fisiológica. Mas, Thiago, o que você acha? Eu vou dar duas opiniões e eu vou dar a resposta para vocês, baseado em duas respostas. A gente precisa sim respeitar a fisiologia se a gente quer ter um atleta mais longevo, só que ele, tecnicamente, ele não está aumentando o número de horas dele. Inclusive, existe um livro chamado Outliers, que fala das 10.000 horas. Ele não está melhorando o número de horas dele. Segundo, se eu não faço complemento, eu reduzo a capacidade técnica. Eu não faço um pós-treino, um treino de cabeceio, um treino de finalização, 20, 30 chutes de falta por treino. E aí a gente tem os prós e os contras. Aí eu deixaria para vocês. Você hoje prefere, então, arriscar fazendo um complemento, fazer algo a mais, mas vai melhorar a parte técnica, mas pode ser que prejudique a lesão daqui a pouquinho? Ou você segura esse atleta, ele é mais longevo, só que a qualidade técnica dele, no exemplo de falta, reduz. E aí eu deixaria para vocês, o que vocês fariam? E aí a gente, tem um terceiro elemento. O que o atleta acredita? De novo, lembra da crença lá atrás? Se eu acredito que eu vou melhorar, beleza. Se eu acredito que eu vou melhorar e não vai lesionar, também o fator crença vai influenciar nesse resultado. Eu prefiro um atleta que jogue 10 anos pelo meu clube, fazendo gol de falta, alta performance nesses 10 anos, do que ele jogando 15 e não ganhando nada, né? Não me respondendo. Faz sentido. Então, eu sou completamente contrário, porque a gente vê jogos de futebol e a gente não vê o fundamento, né? O fundamento de um jogador hoje errar um passe, não cobrar um escanteio legal, não bater uma falta. Essas coisas não me entram na cabeça realmente, né? Mas enfim. Existe isso aí. Existe isso. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Jairo Engel. O Jairo Engel tem um menino aí na base, fala no Juventude, se eu não estou enganado. Juventude. E ele também fala aqui de que muitos treinadores ingestam, né, os atletas 2 toques na bola e se livra, né? Isso, vamos fazer um 2 toques. Opa, não pode driblar, né? Aí você foi, né? O atleta de qualidade se vai, né? Mas enfim. Outro detalhe só importante aqui, nessa tua área, jogadores, por exemplo, são muito assediados, não são? Você trabalha também a cabeça deles, porque na realidade, principalmente quando ele se torna famoso, o salário é bom, né? Aí alguns chamam de as Marias Chuteiras aparecem por aí e tal. Como é que é feito esse trabalho para ele cuidar também dessa sua questão, para não depois ter uma carreira interrompida, uma história inclusive até manchada, por exemplo, como o caso do próprio Robinho, né? A questão do assédio, seja pelas mulheres, consideradas Maria Chuteira, ou assédio pela própria patrocínio de empresas esportivas, ou assédio por empresários, ou assédio pela questão financeira, tem que ter muita, de novo, sabedoria. A gente mostra muitas vezes para o atleta alguns caminhos que podem levar para o caminho da perdição ou o caminho da abundância, da evolução. E a gente tem que deixar o atleta passar por esse processo de decisão, a gente mostra os caminhos e a decisão e a responsabilidade é dele. E muitas vezes ele errar vai ser importante porque aquele erro vai fazer com que ele cresça. Só que, de novo, se ele for aquele atleta sábio que já começar a antever através de outras histórias o que pode acontecer, no caso se ele se juntar com uma menina ou começar engravidando ela, pode sim ser que atrapalhe ele. Mas, de novo, em outros momentos, esse namoro, essa gravidez pode ser com que realmente alinhe em direito ao atleta. Então não tem como a gente adivinhar. Mas tem um rapaz que eu trabalhei aqui, o nome dele é André Dida, de Curitiba. Ele fala que a vida do atleta é uma viagem de Curitiba a São Paulo de bicicleta. Ele chega de Curitiba a São Paulo de bicicleta. Mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. Só que se ele arrumar uma companheira, provavelmente essa companheira ele vai trazer já no cano da bicicleta. Vai chegar, mas vai ser muito mais difícil. Só que se ele engravidar essa menina, ele vai do Curitiba a São Paulo, ele, a mulher no cano, ele vai trazer mais um filho. Pode chegar. Só que vai ficando provavelmente mais difícil. Só que, de novo, tem atletas que, no caso, ele montar uma família mais cedo, pode ser que seja benéfico para ele. Então não tem como a gente ver. Vai muito de cada atleta, de como que a mentalidade dele para isso. Uhum.
Legal, Thiago, muito bom bate-papo contigo. Teríamos muito mais assuntos, quem sabe outra oportunidade você nos reserva um tempinho na tua agenda aí pra gente bater um novo papo aí, mas um pedido assim final que você realmente, quem sabe, pense com bastante carinho. Eu e o Carlos César somos colorados aí, tá? Se você conseguir de repente tirar um tempinho, fazer um trabalho lá no Internacional, mental, para esse time voltar a ganhar títulos, porque nós estamos surrando, apanhamos aí direto, aí, principalmente do pessoal aí do Grêmio, né? E será que é possível fazer um trabalho meio rápido para o Internacional, buscar alguma coisa? Aí, ô Thiago? Rapaz, sempre é possível, né? Sempre é possível, basta o diretor, o gestor, o CEO entender sobre a parte de desenvolvimento mental, porque isso pode refletir em todas as categorias. Então, assim, o pensamento do gestor, do CEO, precisa sempre ser grande. Ele tem que se entender qual é a cultura do clube. Por que eu falo isso no caso do Inter? Qual é a cultura do Inter? O que o Inter tem nas raízes? Quais são os valores? Qual é a missão? Qual é a visão do Inter? E isso precisa ser disseminado. Todo mundo tem que ter uma fala congruente. Exemplo. Será que se eu fosse hoje no Inter e perguntasse lá pro técnico do Sub-11, o técnico do Sub-15, pro roupeiro, lá pro porteiro, se eu perguntasse hoje, gente, qual é o objetivo do clube? Uma pergunta simples. Será que todo mundo saberia responder essa pergunta? Por que, Thiago, você pergunta isso? Eu conheço o Mário Celso Petralha aqui do Atlético Paranaense. Eu conheci ele em 2020, 2021, e eles registraram o estado do clube, e eles tinham muito bem claro, eles colocaram, inclusive, fizeram a marca do time, a cultura do time, que era rebeldia, ambição, entusiasmo e inovação. Então essa era a cultura do clube. Todo mundo sabia os comportamentos. Todo mundo no clube sabia que o Atlético Paranaense queria ser campeão mundial até 2024, com 60% dos jogadores da base. Isso desde o roupeiro, a pessoa da cozinha, o treinador do sub-20, do profissional, todo o presidente, todo mundo sabia qual era a meta, qual era o grande objetivo. Voltando para o Inter, ou voltando para qualquer clube da região do Brasil. Se o clube, se a instituição, se a empresa não sabe claramente qual é a meta, se imagina o restante. Porque aí começa cada um ir para um lado e cada um remar para o outro, e aí cada um é por si e Deus por todos. Agora, quando toda uma empresa, quando todo um time sabe qual é o grande objetivo, fica mais fácil. E voltando no Inter, aí a gente, quem sabe, um dia trabalha junto aí com o Éder, que tá no 20, eu torço muito pela carreira dele, que tá no sub-20, que um dia ele suba pro profissional. Tem muitos treinadores, muitos colegas sempre, Linhares, o dia que a gente puder, a gente vai trazer você, a gente quer trabalhar junto com você, porque eles sabem realmente a importância de ter esse trabalho, de ter esse alinhamento. Então, é uma questão de só querer. Sim. Tá bom, Thiago. De minha parte, te agradeço aí. Sucesso pra ti, viu? Sucesso, Thiagão. Merece. Obrigado, gente. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês aí, o Ney, Carlos, com os ouvintes da rádio Ibirubá, da terra do Roger Guedes, do meu amigo e cliente Jair. Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine. E não é somente sobre o meu trabalho, é sobre como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E deixar aqui a lembrança para os ouvintes, né? Se quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. A gente lançou com o Bremer o devocional Bom Dia Campeão, que todo dia o atleta pode saber um pouquinho mais sobre a parte espiritual, sobre a parte científica, sobre algumas técnicas e aprender com histórias bíblicas e histórias de cases de sucesso do esporte. Então, realmente, a gente quer levar isso aí no mundo e poder fazer diferença na vida das pessoas e quem sabe um dia chegar na Copa do Mundo, numa Olimpíada e ser campeão pelo Brasil. Legal. Valeu, meu irmão. Sucesso. Parabéns, tá, Valeu. Thiago? Parabéns mesmo, muito obrigado mais uma vez e até, quem sabe, uma próxima oportunidade aí, tá? Valeu, gente. Abraço. Valeu. É isso, Carlos. Fechamos então o nosso Tá na Mesa de Ouro com o Thiago Linhares.